Salve rapaziada, eu sou o Enzo, está começando mais um vídeo do canal. Hoje de vídeo, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo especial aqui, onde eu já deveria ter trazido esse vídeo muito antes, por isso eu consegui trazer ele agora, que é sobre o time do PSG, que todo mundo sabe que está passando por um momento muito difícil, eliminação na Champions League, e também recentemente acabou sendo goleado pelo time do Mônaco, seu principal rival dentro, não seu principal, mas um dos principais rivais dentro do campeonato francês. Eu vou falar um pouquinho aqui como que tá essa situação do PSG atualmente, também um pouco dessa reformulação que o time do PSG vai precisar fazer, principalmente para a próxima temporada, que a próxima temporada, se essa temporada era a grande temporada que o PSG esperava, pelo jeito vai ter que ser a próxima temporada, a grande temporada da equipe do PSG também, demorou? Então, já você no caso for no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha também no canal e não esquece do like também, demorou? Então bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Bom, vamos começar do começo lá da temporada. A gente sabe que essa equipe do PSG, eu vejo que ela foi montada muito muito na pressa. Por que eu quero dizer na pressa? Porque muitos jogadores vieram de que já estavam encerrando o contrato e jogadores também que já eram, já estavam sendo disputados também por outras equipes. Por exemplo, alguns que acabaram chegando. Donnarumma, que acabou chegando de graça também, vindo do time do Milan, um goleiro muito especulado também em outras equipes e acabou chegando. O Wijnaldum também todo mundo dava como certa a ida dele para o time do Barcelona, só que do nada de última hora acabou virando reforço da equipe do PSG. Outro também que acabou chegando meio que nas últimas horas foi o próprio Lionel Messi, que acabou sendo anunciado um dia após ele não poder jogar pela equipe do Barcelona, que ele muito provavelmente iria acabar jogando pela equipe do Barcelona, só que acabou dando todo aquele problema de que se o Messi acabasse jogando pelo time do Barcelona, o Barcelona não ia conseguir inscrever outros jogadores para jogar os campeonatos que a equipe do Barça iria jogar. Então, meio que de última hora o Messi acabou sendo contratado. Obviamente, que se ele não fosse ficar no Barça, ele obviamente acabaria indo pro time do PSG. Só que essa última hora que acabou meio que mudando bastante essas coisas. Outro também que acabou chegando no último dia da janela de transferências, que foi o lateral esquerdo, o Nuno Mendes, acho que acabou chegando por empréstimo, acho que de um valor de 7 ou foi 3 milhões de euros, não lembro. E muito provavelmente vai ser contratado em definitivo. Então acho que esse time do PSG foi montado muito nas pressas para essa temporada e acabou chegando todos os grandes jogadores. Chegou Donnarumma, Sérgio Ramos, Hakimi, o Wijnaldum e também o Lionel Messi, essas 5 estrelas que acabaram chegando no time do PSG, só que principalmente 2 delas acabaram não rendendo nem um pouco do que se é esperado, que foi o Sérgio Ramos por conta de lesão. Isso também o PSG já sabia, que o Sérgio Ramos já vinha de uma temporada que não conseguiu jogar por conta de uma lesão muito séria, ou foram lesões, não tenho muita certeza de onde que foi a lesão dele, mas ele já vinha de uma temporada no Real Madrid onde não conseguiu jogar por conta dessa lesão ou dessas lesões. Chegou no time do PSG já lesionado, jogou e se lesionou novamente. Acho que o Sérgio Ramos não tem nem 10 jogos com o time do PSG nessa temporada. Então, o time do PSG já contratou também o Sérgio Ramos, jogador bem mais velho, e também um jogador que já estava lesionado. Poxa, acabei falando um pouco dos jogadores que acabaram chegando nesse time do PSG, vou citar também agora os jogadores que já estavam no elenco do PSG. E os jogadores que chegaram, muitos deles eu considero jogadores campeões. O que eu quero dizer com jogadores campeões? Jogadores que já têm bagagem, experiência, que têm currículo de campeões. Sérgio Ramos, eu já disse a parte do Sérgio Ramos aí. O Hakimi nem tanto, porque ele é um jogador muito jovem, mas o Lionel Messi, o Wijnaldum, campeões de Champions League também com seus clubes. O Wijnaldum pelo Liverpool, o Messi pelo Barcelona, mas não preciso nem dizer da carreira dele. Porém, no mesmo jogador bem jovem, Hakimi também um jogador muito jovem. Donnarumma também campeão recentemente com a seleção italiana da Euro. Fora os jogadores que já estavam no elenco do PSG, que eu não considero que são jogadores campeões. Quero dizer com jogadores campeões, como eu disse pra vocês, jogadores que já têm bagagem, jogadores que já têm experiência, jogadores que já são jogadores campeões. E no time do PSG eu não vejo, pelo menos dos que já estavam, poucos são considerados, na minha opinião, jogadores campeões. Keylor Navas eu considero um jogador campeão, Marquinhos eu considero um jogador campeão. Agora, Kimpembe, Diallo, o Kerr que já estava, Danilo Pereira, Leandro Paredes eu até considero um pouco, o Verratti também, Di Maria também. Agora, Mauro Icardi não é jogador campeão. O Moise Kean, que estava no time do PSG, também não era um jogador campeão. Então, acho que o time do PSG não tinha jogadores campeões. E por conta dessa falta de ter jogadores campeões, que eu quero dizer, com falta de experiência, as coisas, acabou trazendo esses outros jogadores que alguns eu considero jogadores campeões, com grande experiência, como o Wijnaldum, Messi e também o Sérgio Ramos. Porém, desses 3 que eu acabei estando, 2 acabaram praticamente nem jogando direito no PSG. O Wijnaldum, por condições técnicas, acabou nem conseguindo jogar direito. Quando joga,
não consegue jogar tão bem, então muitas vezes acaba ficando no banco. Sérgio Ramos por problema de lesão, e acho que no caso do Messi, problema mais de adaptação, o estilo de jogo, essas coisas, porque o cara ficava, sei lá, 15, 20 anos numa equipe e do nada mudar para uma outra equipe necessita de uma parte de, como posso dizer, de adaptação, principalmente do Lionel Messi. O Lionel Messi tem até que bons números, não nível do Barcelona, mas uma primeira temporada de um cara que ficou anos no mesmo clube, chegar num clube novo, na minha opinião ele tem até que bons números, porém também a adaptação tática, todas essas coisas acabaram pesando muito, principalmente pro lado do Lionel Messi. Eu também considero o time do PSG uma equipe que foi formada muito nas peças, como eu disse pra vocês, não tem jogadores tão bons, acho que uma posição ou outra que tem grandes jogadores, como o ataque que tem Lionel Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria, esse sim tem jogadores bons. Na parte dos goleiros que acabou chegando o Donnarumma, tem uma briga muito boa entre os goleiros Keylor Navas e Donnarumma, mas acho que, pelo menos o Keylor Navas, acho que vai acabar saindo em algum momento, porque já é um goleiro mais velho, também acho que o PSG prefere muito mais abrir mão do Keylor Navas, por conta da idade, essas coisas, do que propriamente do goleiro Donnarumma. E também vou acabar falando um pouquinho dos setores, um pouco de cada setor da equipe do PSG. Já falei do gol, já falei do ataque, falar do meio campo e da zaga. Bom, a parte da zaga eu acho que considero a parte mais fraca desse time do PSG. Por que eu digo isso? Com a chegada do Sérgio Ramos acabaria jogando e se tornando o zagueiro principal ao lado do zagueiro Marquinhos. Só que o Sérgio Ramos acabou jogando, não acabou nem jogando por conta das lesões que ele teve nessa temporada. Então acabou sobrando pro Kimpembe. Kimpembe, todo mundo sabe que, na minha opinião, eu acho que o Kimpembe é um péssimo zagueiro, não é um zagueiro campeão, como eu disse pra vocês. Ali na linha de zaga dos quatro, o grande jogador é o Marquinhos. Tem o Hakimi e o Nuno Mendes, são dois grandes laterais, porém são extremamente ofensivos, então a gente sabe que dois laterais extremamente ofensivos, defensivamente não são muito bons. E o Hakimi e o Nuno Mendes, todo mundo sabe dessa coisa aí, que ofensivamente os caras são ótimos, nada a discutir ofensivamente, só que defensivamente todo mundo sabe que eles têm as suas deficiências. E você não tendo dois grandes zagueiros, sabendo que seus dois laterais são laterais extremamente ofensivos, você só tem de dois zagueiros, um deles extremamente confiável e muito bom, que é o Marquinhos, e o outro extremamente abaixo, como é o Kimpembe, todo mundo sabe que vai gerar um desequilíbrio aí, em algum momento vai acabar tendo besteira, e não foi diferente aí. Acabou perdendo pro time do Mônaco na goleada aí recentemente no Campeonato Francês, e também a eliminação aí pro time do Real Madrid. No meio campo também, acho que é um setor muito fraco desse time do PSG, tem, acho que, dois jogadores que eu considero até que são bons ali no meio campo, mas um deles eu não acabo não curtindo muito. Verratti, acho que é o grande jogador desse meio campo do time do PSG, porém acho que ele fica muitas das vezes solitário nesse meio campo do time do PSG. E aí tem o Paredes, que até considero um pouco ali, mas não tenho tanta convicção em relação ao Paredes. Embora os outros meio-campistas do time PSG eu não considero que são tão bons. O Renato, que eu achava que seria o principal jogador do meio-campo desse time do PSG, acabou não correspondendo. Aí tem Ander Herrera, que não considero um bom jogador. Danilo Pereira também, que eu acho grosso demais o do Danilo Pereira. Então, cara, eu acho que esse time do PSG não tem um grande elenco como deveria ter se é um clube que quer ser campeão de Champions League, como é o título tão almejado por eles. Então acho que tem que ter uma reformulação, eu acabei trazendo aqui alguns nomes. Eu coloquei diversos jogadores aqui, mas vou acabar falando apenas os principais jogadores que podem acabar aparecendo nessa reformulação, que muito provavelmente o PSG vai acabar surgindo. E vou citar aqui algum deles agora. Bom, no gol eu acho muito difícil ter alguma mudança, a não ser uma saída do próprio Keylor Navas. Então acho que muito provavelmente Keylor Navas possa acabar saindo, ou até ficando mais uma temporada ali, quem sabe, mas acho que no gol não precisaria de muita mudança. Caso o Keylor Navas saia, que acho que é mais provável, acho que acabaria trazendo um goleiro mais jovem, até um goleiro, quem sabe, até mais velho, como acontece principalmente na Premier League. O segundo ou até terceiro goleiro é um goleiro bem experiente para, principalmente, jogos de Copa, jogos menos importantes dos campeonatos. Esses goleiros possam acabar jogando e dando descanso para o goleiro principal, como principalmente a gente vê bastante na Premier League, os jogos de Copa. Os goleiros reservas acabam jogando bastante. Bom, na lateral eu acho que precisaria principalmente de jogadores mais seguros e jogadores mais... Como que eu posso dizer? Jogadores mais seguros e mais experientes. Para a lateral direita, eu citei aqui o próprio Azpilicueta, que é zagueiro e também lateral direito da equipe do Chelsea. E o seu contrato está acabando com o time do Chelsea. O Azpilicueta acho que seria uma contratação muito interessante, por conta, obviamente, não pagaria a transferência. É um jogador com um grande histórico, principalmente pelo time do Chelsea e também pela própria seleção espanhola. É um jogador muito bom, sabe jogar tanto na zaga quanto na própria lateral direita. O Azpilicueta pode acabar jogando na zaga Marquinhos e o Azpilicueta também formariam uma boa dupla de zaga.
um zagueiro bem experiente como é o Azpilicueta e Marquinhos no seu auge da sua carreira, e também com o Hakimi podendo jogar ali pela lateral direita, ou até mesmo jogando ou sistema de 3 zagueiros, sei lá, empurrar o Hakimi mais pra frente e acabar trazendo o Azpilicueta. Acho que o Azpilicueta seria uma posição bem interessante, e também acho que teria... Acho que é o Di Lorenzo, eu acabei esquecendo de anotar, lembrei que agora o Di Lorenzo, o lateral italiano, só que acabaria sendo por uma briga com o próprio Hakimi, então não sei se seria uma boa opção, mas aí seria uma boa opção no sentido de, tipo, não tecnicamente, que a gente sabe que ele é um grande lateral, mas não sei se seria uma boa brigar dois grandes laterais por uma posição, como é o caso que está acontecendo agora com os goleiros, então acho que seria muito mais interessante ter um lateral direito como o próprio Hakimi, como principal lateral, e um lateral, ou quem sabe até um pouco mais jovem, para acabar adquirindo um pouquinho de experiência, mas acho que não seria interessante. Ou também ser um lateral mais experiente, como é o caso do Azpilicueta, para acabar trazendo bastante segurança para essa equipe do PSG. Já para a lateral esquerda, acho que teria que fazer a mesma coisa que acabaria fazendo, que seria trazer um lateral esquerdo também experiente. E eu acho que uma boa opção seria o próprio Marcelo do time do Real Madrid. Já não vem bem no Real Madrid, acho que já está um pouco sem clima lá e o contrato dele também está acabando. Então acho que seria um jogador a mais para chegar para acabar compondo muito bem essa equipe essa equipe do PSG. Também é um jogador muito bom, um jogador que sempre é muito para cima, então acho que acabaria melhorando também o vestiário desse time do PSG. Então acho que o Marcelo seria uma boa contratação, contratando um jogador mais experiente, um jogador muito bom, como é o lateral esquerdo, o Marcelo. E também acho que seria o mesmo caso de trazer um lateral mais jovem, até mesmo da mesma idade do Nuno Mendes. Não sei se seria também uma boa opção, porque acabaria virando uma disputa de posição. E nesse caso, como já tem um lateral, que é o lateral praticamente titular da equipe, não sei se seria realmente uma boa ter um lateral esquerdo para brigar por posição e acabar gerando, quem sabe, até uma confusão, como acabou gerando algumas vezes no gol do PSG. Bom, e agora no meio campo eu trouxe bastantes opções, principalmente de primeiro homem de meio campo. Eu trouxe a opção aqui, como eu disse para vocês, o Paredes. Eu até considero um jogador bom ali, mas não tem muita segurança nele, eu particularmente. Então eu acho que poderia ser o Kanté. Por que eu digo Kanté? Porque o Kanté às vezes é especulado sempre para sair do time do Chelsea. Tá sempre jogando bem, mas, porém, contudo, todavia, às vezes sempre aparece uma especulaçãozinha de que talvez ele possa sair e tal. Então, Kanté, quem sabe, poderia ser um nome. Também o Fred do time do Manchester United, que o Fred vem jogando muito bem, então acho que caso o PSG queira, teria que desembolsar uma grana para acabar contratando ele, mas acho que seria até uma boa contratar o Fred. O Fred está no seu auge da sua carreira, tem 28 ou 29 anos, então seria uma posição interessante, jogador interessante para se trazer. Também o Thomas Partey do time do Arsenal. Por que eu digo Thomas Partey? Porque o Arsenal já tem uma especulação, não sei de qual time que foi, acho que foi da Juventus, dizendo que liberaria ele por 40 milhões de euros, ou era de libras mais ou menos. E ele é um grande jogador, o Thomas Partey vem jogando bem com o time do Arsenal. Então o Thomas Partey eu acredito que seria uma posição não, né? Um jogador interessante para se trazer ali como primeiro homem. Bom, aqui tem outros jogadores que seriam teoricamente considerados segundos volantes e também os meias. Eu trouxe bastante deles aqui, mas obviamente que nem todos poderiam ser contratados, mas eu trouxe aqui alguns jogadores que estão jogando bem. O próprio Nkunku, que é jogador do time do PSG, o Nkunku não é nem meio campista mais, é quase que um segundo atacante, mas quem sabe ele pode acabar voltando à sua posição de origem. Também a gente tem o Lucas Paquetá, que diretamente é ligado ao time do PSG, também tem amizade com o Neymar, então acho que seria um jogador interessante para acabar chegando nesse time do PSG. Também o Tchouaméni, lá do time do Mônaco, que eu acho uma posição um jogador muito interessante. Tielemans, lá do time do Leicester, só que acho que seria muito difícil acabar tirando ele, porque é um jogador, acho que um dos jogadores mais importantes, se não o mais importante desse time do Leicester, lá na Premier League. Também, eu considero, quem sabe, o Valverde e também o Frenkie de Jong. O Valverde do Real e o De Jong do time do Barça. O Valverde acho que seria um pouco mais difícil em relação ao De Jong. Por que eu digo isso? Porque o Valverde é, teoricamente, o jogador pro futuro do time do Real Madrid. Os dois jogadores de meio campo, os três principais jogadores de meio campo do Real Madrid, Toni Kroos já tem mais de 30 anos, Casemiro já está beirando os 30, isso se já não tem 30, e o Modric já tem 35 ou 36 anos, então o Valverde seria um jogador pro futuro do time do Real Madrid, então acho que o Valverde seria um pouquinho mais difícil. Já o De Jong seria um jogador pro Barcelona acabar ganhando dinheiro, fora que também tem muitas outras opções no meio campo do time do Barcelona. Como tem o Puig, tem o Gavi, tem o Nico, tem o Pedri, tem o próprio Sérgio Busquets, que o De Jong às vezes acabando fazendo a função do Busquets. Então acho que o De Jong seria mais fácil de trazer do que propriamente o Valverde. Também depois do De Jong, eu considero um jogador experiente, um jogador muito bom. O Forsberg lá do time do RB Leipzig não é teoricamente
aquele grande jogador, mas é o tal do pouca mídia e muito futebol, eu admiro muito o Forsberg. Também tem o Bellingham do time do Borussia Dortmund, que diretamente é ligado para ser contratado pelo time do Liverpool, nessa reformulação que o time do Liverpool vai fazendo aos poucos lá na sua equipe, então o Bellingham acho que seria um jogador muito interessante. Mason Mount como principal meia do time do PSG, mas acho que por conta do Messi e do Neymar também já fazerem mais ou menos essa função, então acho que o Mason Mount acabaria ficando um pouquinho de fora. A gente tem o próprio Pogba, que está em fim de contrato com o Manchester United, tem o Renato Sanches, destaque do time do Lille, e acho que um jogador para já chegar, acabar jogando e também ser um grande jogador para o futuro do time do PSG, o Danilo, meio-campista do próprio time do Palmeiras, que já vem sendo especulado para sair, vem sendo um dos melhores jogadores do futebol brasileiro nessas últimas 2 temporadas ali mais ou menos. Eu acho que o Danilo poderia ser uma peça muito interessante. E também o Claudinho lá do time do Zenit, que vem jogando bem o Claudinho, mas acho que também mesmo caso lá do Mason Mount. Como já tem os meias, que teoricamente são Neymar e Messi, acho que também acabaria perdendo um pouquinho da sua função ali. Bom, acabei esquecendo de falar sobre os zagueiros, acabei pulando dos laterais direto para os meias, vai falar agora sobre os zagueiros. Agora vai depender muito do que realmente vai querer do time do PSG. Você já vai querer um jogador mais ou menos da mesma idade do Marquinhos, teoricamente já no auge da sua carreira, ou fazer o que fizeram com o Marquinhos, trazer ele muito jovem e ir lapidando ele para ele se tornar o grande zagueiro da equipe. Então vai muito do que realmente vai querer fazer o próprio time do PSG. Eu trouxe aqui algumas peças mais ou menos nesse estilo, mais ou menos da mesma idade do Marquinhos, ou também até alguns mais jovens. Um interesse aqui da mesma idade do Marquinhos seria o zagueiro Rudiger do time do Chelsea, que está encerrando o seu contrato e é especulado para ir para o Bayern, especulado para ir para o Barcelona, ou quem sabe até continuar no time do Chelsea, mas por conta dessas sanções do time do Chelsea pode acabar não ficando mesmo no time do Chelsea. Então, um jogador mais ou menos da mesma idade. O zagueiro Mukiele, esse já é um pouco mais jovem em relação ao Marquinhos e também ao Rudiger, como eu citei antes para vocês. O Mukiele é um jogador bem jovem, tem 22 ou 23 anos, então seria um jogador para chegar e ir se lapidando para depois no futuro se tornar o grande zagueiro do time do PSG, como foi o que aconteceu com o Marquinhos. Então acho que é um jogador teoricamente interessante aí também. Koulibaly, que é um zagueiro extremamente experiente lá do time, lá da Napoli, mas hoje em dia já não sei se seria uma grande opção, porque já tem 31, 32 anos mais ou menos, então não sei se realmente já seria uma boa opção. A gente também tem agora um jogador um pouquinho mais jovem em relação ao Marquinhos, que é o Bastoni lá da Inter de Milão. Bastoni, excelente jogador, porém é muito importante para o esquema tático da Inter de Milão, então não sei se seria fácil conseguir tirar ele de lá. Skriniar, também zagueiro lá da Inter de Milão e mesmo esquema lá do Bastoni. Grande zagueiro, só que o Skriniar é mais velho, acho que tem quase a mesma idade do Marquinhos, porém é muito importante para o time lá da Inter de Milão, então acho que seria muito difícil acabar trazendo ele, teria que desembolsar uma bela grana para ter ele, mas caso consiga desembolsar essa grana, ter o Skriniar ou o Bastoni seria uma grande opção. Também o De Ligt, muito difícil acabar tirando ele lá do time da Juventus, é um dos principais zagueiros lá do time da Juventus por conta da idade do Bonucci e do Chiellini também, já tem uma idade avançada. Porém o Mino Raiola é teoricamente um parceiro lá do time do PSG, que o Mino Raiola também é empresário lá do Donnarumma, e o Mino Raiola gosta de sempre transferir os seus jogadores para ele acabar ganhando a comissão em cima dessas transferências, ele acabar ganhando mais dinheiro ainda, então quem sabe pode acabar acontecendo alguma coisa. Agora, mais ou menos da mesma idade também do Marquinhos, o zagueiro Diego Carlos do time do Sevilla, que vem de excelentes temporadas com o time do Sevilla. Também agora 2 jogadores mais jovens, os 2 jogam na Espanha. O Jules Koundé, lá do time do Sevilla, e o Paul Torres, lá do Villarreal. 2 jogadores extremamente jovens, 2 grandes zagueiros, e mesmo acabaria fazendo praticamente a mesma coisa que fez o Marquinhos. Chegaria muito jovem e se lapidaria para no futuro ser o grande zagueiro da equipe do PSG. Então o Jules Koundé e o Paul Torres acabariam exercendo essas funções ali. Bom, aqui agora eu vou citar aqui alguns atacantes. Vou citar ponta esquerda, ponta direita, segundo atacante, centroavante. Vou citar diversos aqui para vocês que podem acabar sendo opções para o time do PSG. Um deles é o atacante Richarlison, brasileiro, que joga pelo time do Everton. E acho que nesse momento, para querer tirar o Richarlison do time do Everton, não seria muito difícil por conta do mau momento que vem vivendo o time do Everton lá na Premier League. Então, o Richarlison a gente sabe que pode jogar tanto pelas 2 pontas ou tanto quanto um camisa 9. Então, acho que o Richarlison seria muito importante ali ter ele como camisa 9 ou até como um ponta direito, que aí colocaria o Messi como teoricamente o falso 9 ou quem sabe o Neymar como falso 9, como o Pochettino acabar querendo jogar aí. Também outras opções, 2 destaques principalmente da seleção brasileira. Rafinha e Antony, 2 grandes jogadores, os 2 jogam na mesma função como os pontas direitas, vêm brigando por essa posição lá na seleção brasileira, então acho que seria muito importante ter alguns desses 2 jogadores
4 centroavantes aqui que podem acabar fazendo essa função e são 4 jogadores que estão jogando muito bem. Lautaro Martinez, lá da Inter de Milão, seria uma ótima opção para esse time do PSG e também já tem parceria com o Messi na seleção da Argentina. Também Jonathan David, destaque do time do Lille, também uma ótima opção. O Evanilson, um atacante muito jovem que jogou pelo time do Fluminense e atualmente está no time do Porto e vem jogando muito bem, então é um jogador extremamente jovem que ficaria um bom tempo nessa equipe do PSG. E também, quem sabe, o Lewandowski, que está em fim de contrato com a equipe do Bayern de Munique. O contrato dele se encerra no final da próxima temporada. Então, ele tem mais, teoricamente, 1 ano e meio de contrato aí com o time do Bayern. E quem sabe pode acabar havendo alguma conversa. O Haaland acho que seria muito difícil por conta dessa disputa, principalmente com o time do Real Madrid, com o City e também com o Barcelona. Gabriel Jesus, quem sabe por conta do mau momento que ele vem vivendo no time do Manchester City. Então, quem sabe ter novos ares lá na Europa possa ser uma boa para o Gabriel Jesus. Então, acho que quem sabe pode até ser uma boa. Agora já como teoricamente um segundo atacante ali mais ou menos, o João Félix que voltou, João Félix, né, lá da seleção portuguesa, que acabou voltando a jogar muito bem pela equipe do Atlético de Madrid. Então acho que quem sabe pode acabar fazendo alguma função ali dentro da equipe do PSG. Porém, segundo atacante acho que já é uma posição que o time do PSG já tem 2 grandes jogadores, que é como, ou não segundo atacante, um falso 9 ali, mais ou menos essa função, que o Neymar e o Messi sabem fazer muito bem. O Neymar acabou fazendo pela seleção brasileira e o Messi também fez no seu auge da sua carreira, fez pelo time do Barcelona. Então são dois grandes jogadores que também sabem fazer essa função. Porém o João Félix não sabe do potencial que ele tem. Bom, gente, esse vídeo acabou ficando um pouquinho longuinho aí, porque eu trouxe diversas opções, trouxe bastante da minha opinião, eu demorei até um pouquinho para fazer esse roteiro, procurando nomes e até, quem sabe, de outros jogadores que pudessem acabar sendo boas opções para o time do PSG. Então vai ficar um pouquinho longuinho esse vídeo, os últimos vídeos têm ficado um pouquinho mais longos, que eu vou acabar postando, porque são vídeos mais elaborados, mais bem feitos, essas coisas, então estou procurando trazer vídeos melhores, vídeos mais bem feitos do que os vídeos anteriores, principalmente em relação a conteúdo para vocês também, demorou? E coloquem nos comentários se vocês acham de alguns jogadores, se vocês concordam com alguns, discordam, ou até quem sabe outros jogadores, e também o que você achou dessa temporada do time do PSG também, demorou? Então vou sendo o vídeo por aqui, espero que vocês gostaram do vídeo, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para perder nenhum vídeo, comenta, compartilha também no canal, não esqueça do like também, demorou? Então, grande abraço a vocês, falou e fui!